Olá, boa noite a todos e todas. Começamos agora o Legislação e Debate, para debater os impactos da reforma tributária sobre as startups e empresas de tecnologia. Reforma tributária sobre o consumo vai alterar a forma como os impostos são cobrados, com impactos nos diferentes setores da economia. Quando a gente fala sobre uma boa parte das empresas de tecnologia e startups, por exemplo, uma das discussões que faz sentido, que são pertinentes, é se vale a pena ou não permanecer no regime simples ou aderir ao novo sistema, que tem incidência dos impostos IBS e CBS, a CBS. Meu nome é Giane Carvalho, sou diretora de redação da Capital Aberto e recebo hoje para falar do tema Tiago Breich e Júlia Svertes, sócios do Freitas Ferraz Advogados. Quem tiver qualquer comentário ou dúvida, pode usar o chat do webinar para mandar seus questionamentos, que ao final a gente reserva um espaço para esse debate com vocês que estão participando. Esse primeiro bloco, a gente vai dar uma visão geral da importância do tema tributário em um ambiente de reforma para as empresas de tecnologia. Quem vai fazer uma apresentação para a gente colocar todo mundo na mesma página é o Tiago. Tiago, boa noite e bem-vindos. Fique à vontade. Giane, obrigado. Assim, é um prazer estar com vocês novamente em mais essa noite. Assim, como você bem, né, assim, você resumiu muito bem a ideia, é que seja uma hora aqui de uma forma bem leve, prática, para que, né, assim, como é um encontro focado em startups e empresas de tecnologia, que a gente consiga trazer e simplificar de forma né, prática o que tem já de concreto, o que não tem, por que se fala tanto em aumento de carga tributária, quanto que, né, vai ou não vai aumentar. Então, a gente vai tentar, de fato, eu e a Júlia, explicar para vocês, né, assim, né, o que que existe de fato né, no mundo tributário hoje e como que isso se aplica na realidade de startups e empresas de tecnologia. Assim, eu acredito que o público seja bastante diversificado, então acredito que tenham pessoas, né, de startups, de empresas de tecnologia, da área jurídica, que não são da área tributária. Então, nosso dever aqui hoje, né, o meu dever e o da Júlia, é tentar descomplicar para vocês, né, o que se fala tanto, né, quando você abre o jornal, quando você lê Capital Aberto e vê uma notícia sobre reforma tributária, né, o que você precisa saber, e o que tem de concreto até esse determinado momento. Como é que vai funcionar nosso encontro aqui de hoje? Eu e a Júlia, a gente vai tentar nivelar para vocês, por meio de uma apresentação que eu vou começar a projetar a partir de agora, para tentar, de fato, colocar todos nós na mesma página. Tá? Então, é uma apresentação bem dinâmica, visual, para que vocês consigam ter um panorama do que seria a reforma tributária. No segundo momento, eu, Giane, e a Júlia, a gente, né, faz um bate-papo aqui com perguntas e respostas, sem prejuízo de vocês que estão assistindo, fazerem perguntas pelo chat, né, e espero que a gente consiga responder todas elas. Mas vamos começar. Aqui, Giane, a Júlia vai começar, eu vou falar um pedaço, vai ser meio que um bate-bola de fato, então nós dois vamos apresentar, e a pessoa que vai apresentar, né, iniciar a apresentação, no caso, vai ser a Júlia. Beleza? A apresentação está na tela de vocês? Então, tranquilo. Vamos lá. Boa noite. Eu primeiro só queria também agradecer o convite da Capital Aberto para participar desse evento. É um prazer enorme falar aqui com vocês hoje, um pouquinho desse, né, do cenário da tributação das startups no contexto da reforma tributária. E, enfim, eu espero que vocês gostem e fiquem à vontade também para tirar as dúvidas no chat. Então, aqui a gente só vai começar destacando que a reforma tributária, essa que a gente vai tratar, né, que é aprovada pela Emenda Constitucional 132, e esse projeto de lei, que estão em tramitação, que a gente ouve falar na TV, nos jornais, ela altera exclusivamente a tributação do consumo no Brasil. Então, hoje, como que funciona a tributação do consumo? Hoje ela é composta por vários tributos, né, o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e COFINS. Então, cada um desses tributos, eles possuem características específicas que impactam diretamente diferentes setores da economia e a carga tributária também das empresas.
o ICMS é um imposto estadual, que incide sobre a circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte, interestadual e intermunicipal, comunicação e energia elétrica. Já o ISS é um imposto municipal que incide sobre a prestação de serviço. O IPI, Imposto Federal de Produção de Itens Industrializados. E, por fim, o PIS e COFINS, que são contribuições federais que incidem sobre receita bruta, né, que obviamente, também são considerados tributos que incidem sobre o consumo. Então, com a reforma, esses 5 tributos são unificados em 3, né, se a gente considerar aí o CBS e IBS como um só, mas então tem o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, a CBS, que é a nível federal, Contribuição sobre Bens e Serviços, que juntos são o IVA dual, e o Imposto Seletivo. O IBS vai ser um imposto compartilhado, que vai substituir o ICMS e o ISS, e vai ser administrado, então, por estados e municípios. Isso até revela uma dinâmica nova de arrecadação, porque da utilização dos recursos, né, porque os entes agora, município e estados, vão precisar conversar para compartilhar aí essa receita gerada. E a CBS, que vai substituir PIS, COFINS e parcialmente o IPI, é de competência federal. E aqui, assim, aí, brevemente, a gente depois vai entrar e voltar, mas, assim, já para dar uma introdução da questão de quanto que vai ser a alíquota, né, desses tributos. Já dá para saber? O que a gente tem é uma estimativa de que o IVA dual vai ter uma alíquota conjunta de aproximadamente 27,5%, 27,5%, mas tem a questão também da exceção dos regimes diferenciados e favorecidos, né, como, por exemplo, produtos de cesta básica, que vão ter alíquotas reduzidas a 0, ou regimes diferenciados, que alguns setores da economia têm descontos nas alíquotas, como a gente vai ver mais para frente. E aí, por fim, também tem um imposto seletivo, que substitui também parcialmente o IPI, que é conhecido como imposto do pecado, que ele tem a função de desincentivar o consumo de produtos e serviços que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Então, qual que é o objetivo da reforma tributária? Principalmente a simplificação, que eles, né, propõem um sistema tributário mais transparente, teoricamente facilitando o processo de arrecadação sobre a produção, comercialização de bens e prestação de serviços, reduzindo também a sonegação, né, com essa transparência e com essa facilitação e modernização. A reforma também traz uma previsão de não cumulatividade plena. E aí, o que isso significa na prática, né? Significa que todo o tributo que é pago em etapas anteriores pode ser aproveitado como um crédito para reduzir nas etapas seguintes, do imposto a recolher nas etapas seguintes. Ou seja, né, para as empresas que operam, por exemplo, no modelo B2B, é muito benéfico porque permite que a redução da carga tributária ao longo do processo produtivo e comercial. E aqui, Ju, deixa eu dar um exemplo aqui para tentar ajudar aqui para as pessoas entenderem, mas a Júlia e o Thiago estão falando de cumulatividade, já começou a ficar jurídico, vamos lá. Então, vamos pegar, para ficar fácil, vou pegar eu e a Giane aqui, já. Vamos ver se a Giane entender, todo mundo aqui vai entender. Então, vamos lá. Então, vamos dizer que a Giane, ela tem uma loja de roupas, tá? E ela precisa comprar tecidos do Thiago. Então, eu sou fabricante de tecido. Então, eu vendi para a Giane, o que significa? Né, um determinado tecido por R$100, e eu vou usar a alíquota de 25% para ficar fácil, tá? Então, como o tributo na reforma ele é calculado por fora, então, quando a Giane me pagar, ela vai me pagar quanto? 125, porque é 100 do meu produto, mais os 25 que ela tem do tributo que está ali recolhido por fora. Então, a Giane me paga 125. E a Giane agora vai fazer o quê? Vai pegar o meu tecido e vai fazer a camisa que ela precisa vender. Vamos dizer que ela vai pegar esse mesmo tecido que vai virar uma camisa que ela vai vender por R$200. Quando a Giane vender por R$200 para a Júlia, que é a consumidora final, quanto que a Giane vai recolher? 25% de 200, que daria 50. Ah, mas o Thiago já recolheu 25. Então, a Giane, quando ela olhar para a cadeia anterior, ela vai ver que eu já recolhi 25. Então, nos 50 que ela tem que recolher lá, ela vai usar, né, é um tributo não cumulativo, ou seja, ela não vai pagar sobre algo que eu já paguei. Então, ela vai abater exatamente os 25 que eu já recolhi.
Então, sobre os 50 que ela tem a pagar, ela só paga 25 também, porque os 25 ficou comigo. Então, isso numa indústria, né, é muito assim, você imagina uma fábrica de um carro, né, a pessoa lá do parafuso, eventualmente a tinta e aí o chicote, eu não sei nem se existe chicote nos carros hoje em dia, lá na ponta final vai sair um carro. É assim, imagina uma cadeia produtiva na produção de uma indústria como um carro, por exemplo. E a gente vai explicar em determinado momento, numa startup, numa empresa de tecnologia, que, regra geral, é prestadora de serviço, como que isso funciona quando eu olho para trás. Quando eu estiver prestando o meu serviço, quando eu estiver, eventualmente, ali cedendo a minha tecnologia, que a gente vai ver que, eventualmente, hoje, hoje não, o tributo passa a ser sobre toda e qualquer operação, basicamente, como é que isso funcionaria olhando para as etapas anteriores. Então, não cumulatividade plena, como a Ju acabou de explicar, é essa possibilidade de evitar a bitributação e, consequentemente, olhar para cadeias anteriores para que, lá na frente, a pessoa que for recolher sobre a venda da mercadoria dela, a prestação de serviço dela, ela consiga utilizar o que foi pago nas etapas anteriores. Então, ficou claro, Giane, aqui? Perfeito. Para mim ficou, então, para os outros ficou mais fácil ainda. Então, vamos lá. E outro ponto que a Júlia também mencionou. Eu abri o jornal e vi que dividendo... Não, o que a gente também vai falar aqui hoje da reforma tributária é tributo sobre a receita, vamos falar assim, sobre a receita, sobre a venda daquilo ali. Mas tem tributação, tem imposto de renda. Mas imposto de renda, tributação de dividendos, é algo que corre em paralelo, que não é o foco daqui hoje. Aqui a gente vai falar dos outros tributos. Mas o governo, eu escutei também falar, sim, assim, está acontecendo isso tudo e mais outras coisas no governo, em termos de iniciativas políticas hoje em dia, né, com relação ao nosso super complexo sistema tributário. Mas hoje o foco aqui vai ser esses tributos que estão aí na tela, que vocês estão vendo agora. Beleza? Seguimos, então. Tá, aí só voltar também, Thiago, da questão da CBS e IBS, só que é importante para o que a gente vai falar mais para frente, que essa nova tributação pelo IVA dual também, ele traz uma base ampla, tá? Então, assim, isso significa que IBS e CBS, eles vão incidir praticamente sobre toda e qualquer atividade econômica que inclui bens, direitos e serviços, tanto tangíveis quanto intangíveis. Então, assim, a inclusão da economia digital, da importação, é importante porque operações mais novas, né, o que a gente via, que às vezes a legislação não conseguia acompanhar a modernização dos serviços, então isso garante que as operações mais novas, que estão também estão sujeitas à tributação, né, ao contrário do que a gente via, por exemplo, com o ISS, que a legislação trazia uma lista taxativa de serviços e o que não estava na lista e não era considerado circulação de mercadoria, enfim, não era tributário. Então, assim, o que a emenda constitucional, inclusive, ela traz expressamente que o legislador complementar, ele pode definir como serviço tudo que não se enquadra na definição de operação como bem. Então, isso expande muito a abrangência da tributação pelo IVA dual. Tá? Então, aí agora, a gente vai atualizar o que está sendo, o que está tramitando e está sendo debatido no Congresso Nacional em relação a essa reforma tributária. A emenda constitucional 132, ela prevê que diversos pontos fundamentais da reforma tributária devem ser regulamentados por lei complementar. Então, são eles, por exemplo, a instituição do IBS, da CBS, do IS, a regulamentação das exceções aos regimes específicos, diferenciados e favorecidos, que foram esses que a gente já falou, a definição de alíquota também de referência, a operacionalização de como vai ser feita a apropriação de créditos. Então, são dois os projetos de lei complementares, né, que são particularmente relevantes nesse contexto, que é o PLP 68 de 2024, que ele basicamente detalha as regras ali da unificação dos tributos sobre o consumo e trata da devolução do valor pago pelos contribuintes, né, da questão do cashback, como que vai funcionar. Ele foi votado no plenário na semana passada, aprovado, e hoje, inclusive, ele voltou para a Câmara e estava sendo votado aí, né, a questão fazer uma revisão do que foi debatido no Senado. E o PLP 108, ele regulamenta o comitê gestor do IBS, o processo administrativo relativo ao IBS, como que vai funcionar,
a repartição da arrecadação, a fiscalização, os processos administrativos, enfim, ele também trata da transição para o novo sistema de tributação do consumo. Esse PLPI, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados e ele ainda está aguardando, a análise no Senado. Isso é provável que fique para o ano que vem. Né? Assim, então eu escutei falar da reforma tributária. O que tem até hoje de alteração é a Constituição do país. A Constituição do Brasil mudou, só que tem uma série de regras lá que precisam ser regulamentadas. Né? As formas de regulamentar esse tanto de alteração que vem pela frente são esses 2 projetos de leis que estão aí na tela de vocês. E devem vir muitas outras leis, porque, de fato, é uma mudança complexa, muito relevante, que vai exigir diversas outras leis, eu acredito, para poder conseguir regular tudo que precisa ser regulado. Então, esse é o arcabouço de forma panorâmica, e aí a gente começa, talvez, a ir para um mundo um pouco mais prático, né, que eu sou ali eu sou uma startup, sou uma empresa de tecnologia, tenho ali que recolher os meus tributos todos os meses, e no mundo que a gente, no país que a gente vive, nós temos 3 tipos de regimes tributários para poder escolher. Assim, regra geral, como a gente sabe, nem sempre eu posso escolher determinadas atividades ou determinadas situações. Você não pode, por exemplo, optar pelo Simples Nacional. Eu sou uma startup que recebeu investimento de um determinado fundo estrangeiro. Beleza, o Simples Nacional não é mais uma opção para você, porque justamente a legislação impede, proíbe que você, nessa situação, com investidor estrangeiro, esteja no Simples Nacional. Então, claro que vão ter suas características específicas, cada regime, não é a ideia aqui, mas hoje a gente tem 3 regimes. E eu estou diante de um mundo de reforma tributária e eu estou lá no meu Simples Nacional, eventualmente, e eu preciso saber se por que o Simples Nacional, pelo próprio nome dele, é a forma mais simples, fica até clichê de falar, porque ele é uma alíquota conjunta que você vai recolher ali. Então, se a Jane tem uma startup optante pelo Simples, ela vai ter ali que recolher uma guia única, e dentro daquela guia única vão estar todos os tributos. Vai estar PIS e COFINS, o ISS, se ela for uma prestadora de serviço, o imposto de renda, a contribuição social, e, inclusive, o que é muito interessante para quem tem empresas prestadoras de serviço, a mão de obra, a folha, que normalmente é um custo muito alto, para quem está no Simples Nacional, consegue utilizar, recolher a contribuição patronal dentro dessa alíquota conjunta. E aí, a Júlia acabou de dizer que o ICMS, o ISS, o PIS e COFINS estão mudando. No Simples Nacional vai acontecer o quê? Em regra, como o PIS e COFINS, o ISS e o ICMS vão deixar de existir, consequentemente, nessa alíquota conjunta, o que vai acontecer é que ela vai ser substituída dentro dela por esses outros tributos. No final do dia, vai deixar de ser uma alíquota conjunta por tudo aquilo que a gente está vendo o governo se pronunciar? Não. Então, você que hoje recolhe 20% e que dentro desses 20% tem diversas alíquotas ali dentro, porque ele é uma somatória, vamos falar assim, de vários tributos no final do dia, isso não mudaria, de certa forma. Pode ter variação em termos de aumento e redução? Isso pode ter, isso a gente vai falar. Mas a sistemática da simplificação, isso em teoria não mudaria. O que mudaria dentro dessa alíquota, quais tributos que compõem a alíquota. Então, a gente vê até alguns pronunciamentos do próprio ministro Haddad, dizendo, olha, você que está no Simples, para você, continua do jeito que está. É um sistema que, vamos lá, que é utilizado para a grande maioria das pessoas, da sociedade. É a padaria, é a startup, é o bar da esquina, a grande maioria, podemos falar, das empresas, é o sistema que eles utilizam. Então, para essas pessoas, em princípio, não mudaria a forma de recolhimento. O que pode acontecer, como a gente falou, é o tanto de tributo a ser pago, a depender da forma que vier a legislação, em termos de alíquota, como a Júlia acabou de mencionar. Então, isso sim pode ser que tenha alguma alteração. O lucro presumido é um outro regime também muito utilizado por prestadores de serviço, na área de tecnologia, porque também é um regime mais fácil de ser calculado. Ele tem ali um ponto importante, que ele tem um regime do PIS e COFINS
que não permite o creditamento das etapas anteriores, que é esse exemplo que eu dei, meu e da Giane, né, de eu vender o tecido e ela utilizar, eventualmente, esse crédito. Então, nesse exemplo que eu dei da Giane, se a Giane tivesse no lucro presumido hoje e recolhendo o PIS e COFINS a 3,65, ela não toma crédito daquilo que eu paguei do meu PIS e COFINS. No novo sistema, o lucro presumido, eventualmente, isso deixa de ser diferente. Se você está no lucro real ou no lucro presumido, com a CBS e o IBS, isso é até onde a gente está, né, tem notícia, não faz mais diferença. Por quê? Porque estando num regime, e de novo, principalmente o lucro presumido e o lucro real, são regimes para imposto de renda, mas que eles têm muito impacto, né, na hora de calcular os outros, né, para os outros tributos. Então, para fins de CBS e IBS, esses dois, né, esses dois regimes passam a ser talvez indiferente né, na hora de calcular o CBS e IBS, porque não vai haver mais a diferenciação como existe hoje né, do tributo ser não cumulativo no lucro real e ser, regra geral, cumulativo no presumido. Ah, mas eu sei que eu sou uma empresa de tecnologia e empresa de tecnologia, de processamento de dados, por exemplo, ainda que eu esteja no lucro presumido, no lucro real, desculpa, eu tenho PIS e COFINS cumulativo, ou seja, eu pago 3,65. Então, isso, em teoria, vai mudar. Então, o que é importante, talvez, aqui da mensagem, né? A gente já vai falar de aumento de alíquota, nossa, meu Deus, escutei falar muito que vai aumentar o tributo, o prestador de serviço vai ser mais impactado. Por quê? Qual que é o racional aqui por trás? Vou dar o mesmo exemplo meio da Giane. E quando se eu for um prestador, se a Giane for uma prestadora de serviço, o que ela vai fazer? Ela vai sempre olhar para as etapas anteriores e ver o que os fornecedores dela pagaram de CBS e IBS. Então, por quê? Porque há não cumulatividade. Só que numa prestadora de serviço, que é a grande maioria das empresas de tecnologia, né, porque elas prestam serviço, das startups a mesma coisa, o grande custo dessas empresas é a mão de obra, é a folha. Porque você precisa de desenvolvedores, você precisa de experts naquela determinada área. Então, o grande, tal como o escritório de advocacia, o grande custo que você tem é a folha. E a folha não é algo que você toma crédito. Por quê? Porque é um custo da própria sociedade. Então, numa empresa de tecnologia que desenvolve um software, por exemplo, quando ela olha para o custo dela, qual que é o custo dela, como eu acabei de dizer? Provavelmente metade é desenvolvedor. Então, o que ela pode se creditar das etapas anteriores? Então, ela não tem tanto que se creditar das etapas anteriores. Então, quando a gente pega aquele primeiro slide da Júlia, que ela fala, olha, imaginando que eu sou uma empresa de tecnologia e presto serviço, e hoje eu recolho PIS, COFINS, mais ISS, e essa soma de alíquotas dá mais ou menos, vamos colocar aqui, até 8%, porque o ISS vai até 5%. Depois eu tenho mais 3,65, então eu estou recolhendo mais ou menos 8,65. Espera lá. Então eu estou trocando 8,65 por 25, 27%. Pô, mas está aumentando muito. Tá, mas agora você se acredita das etapas anteriores. Antes desse sistema de cá, você não se acreditava. Mas você não tem tanto crédito. Então, quando você olha para as etapas anteriores, você, prestador de serviço, fica mais... A tendência é que você tenha um pouco, de fato, de aumento de carga tributária, tal como na indústria, provavelmente você vai ter uma redução, porque as coisas vão se compensar pelo próprio sistema como ele é. Assim, no escritório de advocacia não tem tanto pagador de CBS, de IVA, nas etapas anteriores. Porque qual que é o custo aqui? É o aluguel, a conta de luz, outros custos que eventualmente, os nossos fornecedores recolheram. Isso não acontece tanto no caso de empresas prestadoras de serviço. No caso de empresas do Simples, que está aí na tela de vocês do lado esquerdo, um ponto importante, que a gente já vai falar sobre ele, que é a impossibilidade, eventualmente, de você que está ali recolhendo uma alíquota conjunta, assim, eu recolho 20%, dentro dos meus 20% tem vários tributos. Beleza, mas você fica, talvez, impossibilitado de tomar crédito das etapas anteriores pelo sistema como ele é do Simples Nacional.
Então, com relação a esse ponto, né, assim, a pergunta que normalmente pode chegar a vir é, tá, qual que eu, né, assim, o que eu faço? Né? Vamos para, talvez, para a vida prática aqui. Né? Né, assim, a partir do ano que vem eu tenho que fazer alguma coisa, quanto que eu faço alguma coisa? E aí, Ju, eu passo para você, né, assim, né, explicar um pouquinho com relação, né, vai ou não vai ter carga de aumento tributário para as startups e empresas de tecnologia? Tá, aí são, assim, alguns até a gente já passou, mas o que então tem que ser analisado, e aí vai ser muito caso a caso, vai depender. Eu acho que tem que ser colocado mesmo na ponta do lápis para cada empresa, para tipo de serviço, eventualmente, que ela presta, né, se é para consumidor, né, se é ali B2B, se não é. Então, o que tem que ser analisado, né? Essa questão dos aumentos de alíquota, sem dúvida, porque, assim, principalmente considerando que a maioria das startups e empresas de tecnologia atua no setor de serviço, né? Ela deve enfrentar, sem dúvida, um aumento de carga tributária com a implementação da reforma tributária, né? Como o Thiago falou, atualmente você tem ali ISS de 2% a 5%, além de PIS/COFINS, né? Que vai depender ali do regime ser cumulativo ou não, para uma projeção de uma carga tributária que pode saltar para 28%, com o IBS e CBS, afetando, inclusive, né, startups ali em estágio inicial. E a questão também do Simples Nacional, assim, que embora, né, tenha essa previsão de manter as alíquotas atuais para as empresas do Simples, pode ter também ali a questão da impossibilidade da apropriação do crédito, que é já também esse ponto que a gente falou, que se você optar pelo Simples, você não consegue ali se apropriar dos créditos. Tem a questão também da folha de pagamento, né, que você não consegue aproveitar de créditos de folha de pagamento. Então, sem dúvida, tem sim ali um aumento da carga tributária sobre a contratação de mão de obra que pode desestimular as startups de serviço. O terceiro ponto, a ampliação da base de tributação também, que a gente já comentou, né? O IBS e a CBS, eles vão ampliar a base de incidência tributária, então vai incluir diversas atividades novas que antes não eram previstas nas legislações municipais e que não eram tributados. Então, empresas que às vezes não enquadram mesmo nem como serviço, nem como mercadoria, de qualquer forma, enfrentam aí essa tributação de 28%, substituindo a mais baixa, que seria só por PIS/COFINS. Me dá um exemplo. Beleza, vamos pegar talvez uma que não se aplica tanto às empresas de tecnologia, às startups, mas talvez o mais óbvio sejam as sociedades que vivem de locação. Locação, por exemplo, eventualmente, eu recebi R$1.000 R$10.000, um número um pouco maior, R$10.000 de receita de locação que eu tive em determinado mês. Tirando o imposto de renda e contribuição social, hoje, eventualmente, regra geral, eu vou recolher ali R$3,65 sobre esses R$10.000. Mas eu não recolho PIS, ICMS, nem ISS, porque na nossa cabeça, normalmente se eu não sou contribuinte do ICMS, porque eu vendo, eventualmente, alguma mercadoria, é claro que tem o serviço de comunicação, etc., vamos colocar isso de lado. Se eu não sou de um, eu sou de outro. Né? Assim, ou eu sou do ICMS, ou eu sou do ISS. Em qual que eu estou ali? Ou prestando serviço ou vendendo alguma coisa. Existem determinadas atividades, como a Júlia acabou de mencionar, que não é nenhum nem outro. É o caso do aluguel. Então, receita de aluguel, os R$10.000 que eu mencionei, hoje é R$3,65. 3 de PIS, desculpa, de COFINS, e 0,65 de COFINS, de PIS. Desculpa, não, confundi tudo aqui. 3,65. E agora? Como a Júlia acabou de dizer, não importa a sua atividade. É base ampla. É receita, toda operação, vamos falar assim, basicamente, as operações, de uma forma geral, vão recolher tributo. Então, vamos recolher quanto? Então, nesse exemplo que eu estou dando, se é aluguel, eu estaria talvez trocando, pegando o exemplo dela de 28%, vamos dizer que existe de fato uma incerteza com relação a essa alíquota. Por quê? Porque ainda eles precisam calibrar como é que isso vai se acomodar para, no final do dia, não ter um aumento de carga tributária global. Assim, alguém vai pagar mais, alguém vai pagar menos? Claro que vai.
Mas, no final do dia, o produto da arrecadação disso, em princípio, não deveria aumentar. Por isso que eles falam tanto de carga tributária não ser aumentada. Carga tributária de uma forma geral. Tá? Então, voltando aqui, por exemplo, hoje, se eu pago 3,65, eu vou passar a pagar quanto? 28%. Então, por quê? E uma atividade de locação não tem crédito para trás. Eu não tenho tanto crédito para frente. Então, se uma atividade como essa não tiver uma redução de alíquota dos 28 para, por exemplo, 14, aí, de fato, o aumento é muito grande. É porque eu estou pulando de 3,65 para 28%. É o que pode acontecer muitas vezes com a empresa de tecnologia. A empresa de tecnologia, muitas delas, em vários municípios, a Júlia já vai explicar, tem ali um ISS de 2%. Então, no final do dia, ela paga quanto sobre a receita dela? 2% mais 3,65, 5,5%. Né? 5,65. Eu estou trocando para quanto? Para 28%, 26%. Tá, e o que eu tenho de crédito para abater desses 28%? Vai ser um pouquinho só. Então, não tem nada na legislação, neste momento, de incentivos de redução de alíquota, como existe, como a Júlia mencionou, por exemplo, a cesta básica, para serviços de educação, serviços de saúde, transporte, entre outros serviços que a legislação entendeu, que o legislador entendeu que precisavam de algum empurrão, de algum incentivo. Não é o caso das empresas de tecnologia até o momento. Então, por isso que pode ser que exista, de fato, um aumento de custo relevante quando você compara uma coisa que você tem hoje com a que você tem depois, justamente pela ausência de crédito que essas atividades têm. É por isso que a base ampla basicamente, olha, a blockchain é cripto, cara, vai pagar também, de alguma forma ou de outra. Com os ativos intangíveis, o que você faz vai vir para a mesa, porque a ideia de certa forma, justiça tributária. Então, se a gente está falando de justiça tributária, como um dos pilares dessa reforma, todo mundo tem que pagar. Se todo mundo tem que pagar, basicamente toda e qualquer atividade, no final do dia, vai acabar recolhendo alguma coisa. Beleza? Aí, Ju, bota a bola para você. Tá, então, um outro ponto também que tem que ser analisado é a questão da majoração da carga na importação de tecnologia, porque a unificação dos tributos também vai aumentar inevitavelmente a importação de softwares e serviços de tecnologia, então torna o custo operacional mais alto para as startups que dependem desses recursos. Por exemplo, a importação hoje de um software hoje é tributada com uma alíquota mais ou menos de 11,75%. Com a reforma, como a gente já falou, passa ali para 20 e tantos por cento. Então, fica uma carga maior. E um outro ponto, o último ponto para analisar, um dos pontos, mas aqui do que a gente listou, é a revogação dos benefícios fiscais, principalmente locais, porque a reforma tributária, ela prevê a extinção dos benefícios fiscais municipais. Por exemplo, Florianópolis hoje oferece benefícios fiscais para startups, que inclui isenção, por exemplo, de ISS nos 3 primeiros anos e repasses de verbas arrecadadas com ISS e IPTU. Esses benefícios deixam de existir, então, eles sendo revogados, não tem proposta nova, como o Thiago falou, no âmbito da reforma tributária para startup ou empresas de tecnologia. Então, a gente ainda não tem isso, como já foi e voltou, me parece que não vai ter, então também isso impacta muito na hora de fazer a análise se vai haver ou não o aumento da carga tributária para as startups. Mas aí eu tenho que fazer, assim, faço quando? Já deve estar se perguntando, tá, mas já está valendo? É porque isso impacta o escritório de advocacia, a empresa de tecnologia, impacta todo e qualquer negócio, todos nós aqui. Então, tá, eu preciso saber que essa regra, esses tributos se mudam de qual forma, em qual data, quando que já está valendo, Assim, o juiz apitou e o começo, não, ano que vem, daqui a 15 dias, 2025, ainda não. Então, existe uma regra de transição, essa tabela que está aí na tela de vocês, de certa forma, resume um pouco como é que as coisas vão evoluir ao longo do tempo. A gente pode imaginar uma mudança muito relevante no país. Então, inclusive, a própria Receita está trabalhando na parte sistêmica para conseguir, até 2026, vamos dizer ali, ter um início, eventualmente, de
estrutura sistêmica para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, você imagina as empresas, se a própria Receita está trabalhando para conseguir ter o sistema para fazer, por exemplo, a gente pode pegar ali 2026, que você vai ter 2026, 2027, tributos coexistindo na mesma época, o quão complexo deve ser você conseguir ter internamente numa empresa duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então, a gente está falando de grandes empresas, mas muitas vezes, gente, é a padaria. Muitas vezes são, eventualmente, empresas bem menores que não vão ter a sofisticação de um grande grupo para conseguir investir em sistema, e conseguir ter ali toda aquela parametrização que vai ser necessária. Então, a própria Receita sabe que a gente precisa de tempo e ela também precisa de tempo. Assim, legislação para vir no ano que vem, como a Júlia acabou de mencionar, PLP 108, provavelmente também precisa de tempo para ser no ano que vem comentado, estudado para tudo acontecer. Então, o que a gente tem hoje assim, de certa forma, o que está aí na tela. O que mudou de forma recente foi que, quando vocês estão vendo aqui o 0,9 e o 0,1, que seria uma alíquota teste em 2026, que seria, de alguma forma, já recolhida em 2026, ela deixa de ser recolhida, ela vai ser até destacada no documento fiscal para eles começarem a entender como é que a coisa se acomoda, mas não vai ter mais recolhimento. E a coisa toda, no final do dia, se acomodaria lá em 2032, quando extingue-se todos os tributos que a gente recolhe hoje, esses que a gente está na pauta aqui, e passa e sobrevive assim, a CBS, o IBS, o Imposto Seletivo. Então, implementação total, 2032, 2026, a coisa começa a se acomodar de certa forma e vai, dentro desse fluxo que está aí na tela de vocês, a coisa se acomodando ao longo dos próximos anos. Tá? Eu tenho, então, que me preocupar em 2025? Eu acho que a mensagem de preocupação comece, à medida que forem saindo mais coisas concretas com relação às leis, a alíquota, se vai ter algum diferencial ou não, começar a fazer, talvez, estudos internos para ver os impactos que aquilo ali causaria no seu negócio, considerando o que já existe de mais tangível, porque muito ainda, já está muito, não está embrionário, porque já está acontecendo muita coisa, óbvio, mas existe uma incerteza com relação ao impacto no final do dia no modelo tributário, no final do dia no preço. Então, no final do dia, qual que é o impacto do meu lucro, do meu resultado, considerando uma mudança de tributação mesmo? Isso ainda precisa, talvez, um pouquinho de mais de tempo, eu acredito, para a gente conseguir ter um pouco mais de resultado refinado do que vai acontecer. Tá? E aqui a gente encerra esse panorama assim, da reforma tributária, tentando trazer um pouco do foco nas empresas de tecnologia, e eu passo para você, Giane, tirar algumas dúvidas e nos trazer algumas perguntas com relação a esse assunto. Vocês citaram que é caso a caso, tem que fazer modelo, tem que rodar modelo, tem que avaliar, mas vamos tentar dar uma resposta mais geral, falando especificamente de startups. O que ele deve olhar, o empreendedor que tem uma startup ou que está nesse processo, o que ele deve olhar para decidir ou para já começar a pensar? Se ele permanece no Simples ou se ele faz a adesão nos dois outros regimes, que é de lucro presumido e lucro real. Assim, quais são os drives que ele precisa para começar a fazer esse caminho, de decidir para onde ele vai? Sua pergunta é muito boa. Muito assim, mas a resposta é muito clichê também do outro lado, que vai ser o caso a caso. Existem casos, claro, que levam a você a ter um cheiro do que tem a ser melhor do que o outro, uma coisa ser melhor do que a outra. Mas, por exemplo, assim, como eu mencionei inicialmente, startups, por exemplo, têm um custo de pessoas muito alto. Então, por quê? Porque no início ali são pessoas juntas e vão ali desenvolvendo e vão trazendo pessoas, e pessoas é basicamente o custo maior custo para fazer a coisa acontecer no final do dia. E o Simples Nacional, nesse exemplo que você está me perguntando, ele é bem interessante, porque, como eu falei, os custos da folha são recolhidos ali dentro da alíquota do Simples. E se isso não vai mudar com a reforma tributária, talvez, assim, para esses casos, possa ser que, é difícil de dar uma resposta cravada, mas possa ser que ainda seja interessante se manter no Simples Nacional.
assim, por quê? Pelo fato da folha ser um custo muito alto. Não, eu sou um tipo de negócio em que vou passar a ter muito crédito relacionado a CBS e IBS, porque o meu tipo de negócio é um negócio, né, que, né, na cadeia B2B ali, por exemplo, toma muito crédito da etapa anterior. Opa, então pode ser que o Simples Nacional você tem que sair dele. Por quê? Porque no Simples você não vai conseguir se aproveitar da etapa anterior. Então, pode ser que passe a ser interessante migrar de regime para se aproveitar, né, do sistema como ele vai passar a ser. Então, vão ter variáveis, de fato, tipo de negócio, né, assim, se você é prestador de serviço ou não, para que você, no final do dia, mas como a Júlia mencionou, vai envolver, e você também, né, modelagem, né, assim, no final do dia, qual que é o impacto na ponta, o que a pessoa, o startupeiro, o sócio, o acionista, no meu bolso, quanto que eu pago mais ou menos, né? Isso aqui é o final do dia, estou pagando mais ou menos em qual sistema, e vai envolver muita modelagem, mas claro que tem alguns indicativos de que tende a ser o seu melhor, mas o caso a caso lá no final da ponta que vai te responder mesmo qual que tende a ser o sistema mais interessante para você. Eu acho que é bom falar aqui também da questão apesar do cenário, da competitividade, né, que a gente até conversou mais cedo, de ser, né, teoricamente, assim, apesar do cenário não mudar para as empresas optantes pelo Simples, né, ela pode mudar para os adquirentes dos produtos, dos produtos ou serviços dessas empresas, porque os clientes dessas empresas, elas só podem tomar crédito dos tributos que elas, né, que foram pagos. Então, se tiver alíquota reduzida no Simples, geralmente ele gera menos crédito para ser abatido na etapa seguinte. Então, como a tomada do crédito ela ficou bem central, né, na questão da reforma tributária, ficou vantajosa, porque, enfim, 20 e tantos %, né, para tomar crédito, em tese, as pessoas que se mantiverem no Simples, pode acontecer delas perderem uma força ali competitiva para os seus clientes, que podem, talvez, escolher concorrentes que estejam no regime regulado, IBS e CBS, por exemplo, né? Então, assim, é também um ponto que deve ser considerado, mas, de novo, né, tem que fazer uma avaliação para confirmar se permanecer ou não no Simples, continua sendo a opção mais favorável, além de trazer também essa questão da menor complexidade, né? Isso também é um ponto positivo, a questão da menor complexidade, ainda que o novo sistema, né, vise trazer simplicidade, transparência, mas assim, ainda mais agora no início, vai ser um pouco turbulento. Então, tem aí também esse pró do Simples, querendo ou não, é vantajoso. Mas o meu cliente é pessoa física, né? Eu sou uma startup de tecnologia que o meu consumidor final é ali a Giane, é o Tiago e a Júlia. Pô, né, assim, são pessoas físicas, então talvez a parte de creditamento não seja tão relevante, já que eu já estou com a ponta final ali diretamente, mas talvez o meu custo tributário, eu preciso me preocupar com ele, porque eu vou ser, né, como a ponta, eu já estou direto no B2C com o consumidor, a carga tributária, para mim, talvez seja impactante, porque vai impactar o preço que essa pessoa que a Jane vai comprar de mim o meu serviço, por aí vai. Então, vai depender, Jane. No final do dia, eu acho de quem que é o seu cliente, qual que é o seu modelo de negócio, se você está no meio da cadeia, se você está na ponta final, se o seu custo de folha é muito alto, para você conseguir ter um pouco mais de certeza de qual que vai ser o melhor modelo daqui para frente. Muitas startups utilizam de forma massiva a tecnologia, ou como mecanismo de trabalho, ou como forma de insumo para a produção e desenvolver os negócios. Como é que fica a tributação desses serviços digitais? O que ele pode diferir, né, depois, dentro desse novo modelo de regime tributário? Tiago ou Júlia, quem quiser responder. Aqui, como a Júlia estava me mencionando, eu mencionei um pouquinho, é um tributo base ampla. Certo? Então, quando você vê o texto da lei, se não me engano, ele fala bens materiais e imateriais e serviços e etc. Então, ou seja, se você é uma startup de base tecnológica que desenvolve inteligência artificial, cripto, blockchain ou qualquer outra né, tecnologia que venha a ser desenvolvida ou está sendo desenvolvida, o tributo ele vai, como eu mencionei, ele vai ser devido. Então, se hoje você tinha alguma brecha, podemos dizer, no bom sentido, tá? Porque
você tem uma tecnologia tão desenvolvida que o legislador sequer conseguiu acompanhar aquilo que você está fazendo, porque é tão... e eu acredito que, se tiverem pessoas de escritório de advocacia, que é bem comum a gente receber muitas vezes perguntas de várias dúvidas de assuntos que, de fato, é tão tecnológico que é difícil até de explicar o que é o negócio. Porque, de fato, né, anda uma coisa... Né, e, de fato, a minha é um outro clichê, que é a coisa anda de uma forma tão rápida que, de fato, acompanhar o legislador acompanhar fica complicado. Mas, pela forma ampla que a lei está escrita, assim, não importa, basicamente, qual que vai ser o tipo de negócio que você vai ter. De alguma forma ou de outra, você vai pegar, você vai pagar tributo. Aí o que a gente está dizendo aqui é só qual o tanto de tributo que você vai pagar, considerando que você tem no seu, qual é o seu tipo de negócio. Perfeito. Eu vou ler uma pergunta aqui que chegou no chat, da Luciana. Dado o aumento da carga tributária, acho que o Tiago falou em determinado momento que não se sabe de quanto, né? Mas em tese deve aumentar. Qual deve ser o impacto, se vocês visualizam, no ecossistema de inovação? Deve ser prejudicial, desestimular, ou não terá esse efeito? Desestimula, né? Porque, assim, acaba sobrando menos dinheiro para investimento, prejudica a inovação, então, realmente, é complicado, porque, de fato, desestimula. Ela tem um outro ponto que, por outro lado, é favorável, que o investidor estrangeiro, eventualmente, que quer, né, colocar dinheiro no Brasil para, né, capitalizar uma startup, por exemplo, de tecnologia, ele vai ter um pouco mais de transparência de como é que a roda gira. Porque ele vai estar diante de um sistema que é muito próximo ao que ele tem no país dele. Porque é isso que, né, o Brasil... o IVA, o Brasil está inventando a roda. Não, gente, isso aqui já existe há muitos anos em vários países. Mas a gente tem um IVA um pouco diferente? Sim, dada a nossa complexidade. É um país com 26 estados, não sei quantos municípios, e vários entes arrecadando. Sim, tem uma complexidade gigantesca que às vezes não tem nos outros lugares. Mas o sistema não é criado do zero. Ele é um estudo de anos, de modelos e modelos de vários países que já utilizam ele há muito tempo. Outros mais recentes, outros há muito tempo. Então, tem uma parte de simplificação, né, assim, porque né, assim, normalmente, primeira pergunta, um dos primeiros comentários que a gente normalmente faz para uma pessoa de fora olha, que os comentários que a gente faz para um gringo que quer entender o nosso sistema nós temos um sistema complexo. Né? Então, a gente está tentando, por quê? Porque tem vários entes querendo tributar e tributos diferentes ao mesmo tempo. Então, a gente está indo por um caminho de, talvez, de modernizar isso e simplificar. Então, tem um ponto também de atrair investimentos. Né? Assim, claro que, como a Ju mencionou, né, e a pergunta foi da Juliana, foi Juliana? Luciana. Desculpa, Luciana. Claro que, estando você no ecossistema de prestadores de base tecnológica, a tendência é que, como a gente mencionou, você tenha um aumento de carga tributária pelo sistema como ele está sendo posto. Porque, sendo um prestador de serviço ou um desenvolvedor de determinada tecnologia, até então, comparando o sistema atual com o que eventualmente vai passar a pagar lá na frente, vai ter um aumento de carga. Mas vai depender, Luciana, de quem que é o seu cliente, como a primeira pergunta da Luciana, da Giane, quem que é o seu cliente? É o consumidor final? Você está prestando um serviço, eventualmente, para uma Amazon da vida? Então, pera lá, talvez, né, o seu serviço, né, a sua tecnologia seja mais, talvez, interessante para ele. Por quê? Se você vai recolher o seu CBS, uma Amazon da vida vai se acreditar do que você recolheu. E talvez essa cadeia fique um pouco mais interessante. Então, de certa forma, assim, eu sei que existe no mercado esse ponto dos prestadores de serviços vai ter um aumento, muita gente fala disso, né? É o maior bolo ali das empresas de tecnologia, das startups, mas eu vejo, de certa forma, com bons olhos, assim, um panorama sobre a reforma, né, assim, de fomentar, né, assim, fomentar a igualdade, a justiça, evitar a sonegação. A gente sabe que isso existe muito, né, assim, o split payment, que é um sistema que está sendo criado, talvez seja hipermoderno, justamente para evitar a sonegação e permitir que você, ali, né,
compita, de certa forma, de igual para igual com o seu concorrente. Então, eu vejo, de certa forma, como posição. Claro que é muito complexo, gente, mas eu acho que tende a fomentar mais a economia lá na frente, o resultado de tudo isso que está acontecendo. Tá? Alguém vai pagar menos? Vai. Alguém vai pagar um pouco mais? Vai. Então, mas eu vejo que o resultado tende a ser bem positivo nesse contexto, tá, gente? Perfeito. Acho que dá tempo de mais uma perguntinha aqui. Como é que a responsabilidade das plataformas digitais por infrações tributárias pode impactar startups que utilizam essas plataformas para intermediar suas transações? Aí, quem quiser responder, fica à vontade. Uma das principais implementações, né, que eles têm falado muito aí da reforma tributária, e é uma implementação até bem tecnológica, inclusive um pouco controversa, mas assim, eu até vejo com bons olhos, o split payment, né? Esse é um mecanismo que ele permite separar ali na hora do pagamento o valor pago, né? O valor que vai de tributo vai automaticamente para o governo e o valor líquido, então, do produto vai para o vendedor. Então, o vendedor não precisa ficar, né, recolhendo manualmente o imposto, e aí, por meio disso, obviamente, o poder público assegura que o tributo vai ser pago, garante uma arrecadação, diminui a sonegação fiscal, né, simplifica a tributação também, e até eles falam que, assim, com o aumento dessa arrecadação, pode ser, inclusive, que mais para frente eles consigam baixar a alíquota padrão de CBS e IBS, justamente porque vai ali ampliar uma base grande de contribuintes, né, que antes, enfim, sonegavam. E também é importante esse sistema para garantir também o crédito, né? Porque ele fica mais fácil ele comprovar o pagamento e o crédito fica muito mais fácil. Mas é um ponto que preocupou, assim, de início, as plataformas digitais em relação à possível responsabilização pelo recolhimento do IBS e da CBS em nome dos clientes, né? Considerando todo o sistema operacional, burocrático que isso poderia envolver. Então, mas assim, o que ficou definido, inclusive nessas últimas votações, é que, assim, definido ainda não, né? Mas o que que foi colocado foi que, caso o processo de pagamento da operação, né, seja iniciado pela plataforma, por essa plataforma de pagamento, ela fica dispensada, ela não tem responsabilidade pelo recolhimento do IBS da CBS, se ela fornecer ao comitê gestor, que é quem vai fazer ali a fiscalização do IBS e a Receita Federal, e a instituição também responsável pelo pagamento, as informações necessárias para poder identificar o contribuinte, né? E aí, caso o processo de pagamento da operação ele não seja feito na plataforma digital, aí ela não vai ser responsável também tributário, mas desde que ela forneça também as informações que eles precisam, enfim, a operação da operação, se o fornecedor emitiu o documento fiscal, então é um ponto que ficou bem esclarecido agora, ficou mais esclarecido, na verdade, e trouxe uma tranquilidade, eu acho, em relação a essa responsabilização para as plataformas. Aqui é o ponto, assim, ponto de vista tentando prático, né? A Júlia e Jean estão falando de plataforma, vamos, né, tentar dar um nome aos bois aqui. Se fosse um PayPal, um Ebanks, um Mercado Pago, todas essas plataformas digitais de pagamento, a Stone, entre outros meios de pagamento, no final do dia, o que vai acontecer com o split payment? É o nível máximo de desenvolvimento que eu acho que a gente pode ter, que é no modelo que eles chamam de super inteligente, que é basicamente o seguinte, né? Assim, então, Thiago, a Giane vende, por exemplo, camisas, né? Então, ela utiliza lá na loja dela, eventualmente, e o Thiago e a Júlia vão lá e passam um cartão de crédito e compram a camisa da Giane, a pessoa jurídica da Giane. Passei meu cartão de crédito, né? Automaticamente a Giane está tendo uma receita, né? Quando eu passar meu cartão de crédito, o sistema da pessoa jurídica da Giane, que está utilizando ali muitas vezes a Stone Pagamentos ou qualquer outra plataforma dessa de pagamento, vai automaticamente conectar com a receita. Então, é tudo tempo real, né? Então, você imagina o nível de sofisticação disso. E vai dizer, olha, Jean, a sua pessoa jurídica, estou vendo aqui, ela já tem um crédito das etapas anteriores de X. Então, quando você, Jean, for recolher, em decorrência das camisas que você vendeu para a Júlia e para o Thiago, você só vai recolher a diferença, porque eu já consultei
quando o Tiago e a Júlia passaram um cartão, é tudo feito de forma automática. Então, o que existia? Espera aí, até que ponto a Stone ou qualquer outro meio de pagamento era responsável por esse split de um valor ir para a receita, outro ir para o bolso da Giane? Isso ficou um pouco mais claro agora, depois que eles deram uma suavizada no texto e tiraram a responsabilidade de um meio de pagamento, de uma plataforma de meio de pagamento nessas estruturas que envolvem um pedaço do dinheiro indo para a receita, um pedaço da venda da camisa, nesse exemplo, indo para o bolso da Giane. E, claro, inclusive o FII, que fica com a própria plataforma. Nosso tempo já está se esgotando, está chegando ao fim. Eu queria abrir um espaço para vocês darem uma última mensagem sobre a importância das empresas já começarem startups, né, empresas de tecnologia, começar já para olhar para os próprios sistemas, para a própria realidade e aí se prevenindo ou se organizando para quando os impostos começarem a esse processo de migração. Por favor, pode começar, Júlia? Oi? Sim, claro. Assim, como a gente disse, né? A gente ainda está num âmbito que a gente não tem muita certeza de muita coisa, de alíquotas, eu vi até ele teve também uma pergunta do chat de substituição tributária, que ainda está em discussão também em alguns produtos, continuar a ter ou não, tem sido um debate grande entre Câmara e Senado. Então, assim, eu acho que procurar assessoria, né, assessoria jurídica, desenvolver ali paralelamente, talvez, uma programação mesmo dentro das startups, para tentar ver o tipo, né, considerando ali o tipo de operação que ela faz, o tipo de serviço que presta, o tipo de custo operacional que ela tem, para ver o que faz sentido, mas, obviamente, caminhando aí junto com os PLPs, com o que vai ser ainda aprovado. Por fim, para terminar aqui, Janessa, o ano de 2025 é um ano que a gente acha que pode utilizar como para preparação. Não é uma mudança unicamente tributária, né? Assim, são sistemas, muita coisa, né, que vai mudar ao mesmo tempo para conseguir acomodar toda essa rede que precisa ser alterada, né, assim, para acomodar as mudanças que vêm pela frente. Então, RH, departamento de DP, TI, tudo isso, fiscal, contábil, tudo isso vai ter que conversar ao mesmo tempo. Então, 25 talvez seja um ano para estudo, para ver o que vem pela frente, como a Júlia acabou de mencionar, começar talvez a fazer inícios de modelos para entender o impacto que isso causa no seu tipo de negócio, seguir, certamente, né, assim, a gente vai ter muita coisa acontecendo ao longo de 2025, para que as empresas consigam já começar a se preparar para o início de mudança em 2026. Eu espero que tenha dado, agradeço a participação de todos, assim, espero que tenha dado para dar um panorama, claro que é muita coisa, tem muitos detalhes, a gente tentou ser um pouco mais prático para trazer um pouco mais de algo concreto para vocês, o negócio de vocês, né, que a gente sabe que tributo é muito relevante, então esperamos no ano que vem, Diane, vir com algo um pouco mais concreto, com novos eventos como esse, né, e trazendo algo mais tangível, talvez números, para conseguir, né, dar um pouco mais de tangibilidade para o que está acontecendo, né, em termos de mudança de legislação. De fato, o tema é relevante, né? Muito importante, está longe de ser esgotado num webinar. A gente com certeza vai voltar no assunto, mas hoje ficamos por aqui. Agradeço a você, Júlia, ao Tiago. Obrigada por terem aceito o convite da Capital Aberto. Boa noite a todos e até o próximo Legislação e Debate. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.